Fala galera, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vai assistir aqui hoje é do canal Bruno Bandeira. O personagem mais forte que já existiu em One Piece não foi Barba Branca. Bom, na verdade isso daí já é meio pelos fãs dito de longe que não foi Barba Branca, até por outro personagem aí que seria o Gold Rogers. Só que, a propósito, sei lá, se ele acha que é o Barba Branca e agora ele vai desmentir o que ele achava, ou sei lá, a maioria do público dele acha que é o Barba Branca, não sei. Eu particularmente não vou dar minha opinião direta aqui pra vocês por um motivo mais específico meu. Vamos deixar rolar, vamos ver aí qual personagem vai ser o mais forte, vamos ver qual vai ser a opinião dele. Galera, se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quando a gente pensa em escala de força, One Piece parece trabalhar isso de forma muito equilibrada. Se a gente pega os imperadores como exemplo, eles têm necessariamente que terem um império muito pareado uns com os outros, porque senão um vai acabar engolindo o outro. Outro exemplo também são os próprios almirantes, que o Oda ele fez questão de destacar que o Akainu e o Aokiji, por exemplo, eles estavam em pé de igualdade em níveis de poder. Outro exemplo também são os próprios revolucionários. Se a gente pega a estrutura da organização deles, chega a se assemelhar muito à estrutura que a gente conhece de um bando de imperador. Então a gente para e pensa, poxa, tem o cabeça, que seria o Dragon, tem ali o que seria o braço direito ou o principal comandante de Yonkou, que seria o Sabo, e tem os outros comandantes com menor destaque ali, que estão ali também para preencher um certo espaço, mas que também não tem o mesmo nível de destaque do que esses outros personagens que estão mais acima. Então parece que o Oda ele estrutura isso de forma muito equilibrada, claramente para ele conseguir ter um controle maior da obra, porque seria muito difícil conseguir controlar os níveis de força se fosse algo muito desbalanceado, como por exemplo o próprio rascunho do Barba Negra. Se a gente pega a descrição do Barba Negra originalmente nos seus rascunhos, ele seria um personagem tão poderoso com a Fruta das Trevas que ele seria imparável até mesmo pelos 3 almirantes. Isso é algo surreal de pensar, porque nenhum personagem dentro do mangá teria possivelmente um feito desse. Então olha como Oda, no fim das contas, ele decide equilibrar um pouco mais as coisas, né? Então isso não é à toa. É engraçado que, curiosamente, alguns dos personagens vão ter um destaque um pouco maior do que os outros, né? São os personagens que possuem o título de mais forte, seja de homem mais forte do mundo, seja de criatura mais forte. Isso a gente vai tocar nesses pontos nesse vídeo também. Só que mesmo assim, eu não acredito que seja algo muito destoante. Por mais que uns desses personagens eles tenham esse pequeno destaque a mais, eu não acho que seja algo tão desbalanceado assim. Só que mesmo se a gente pega o mangá da forma como ele trabalha essas regras de escala de poder, existe a possibilidade, mesmo com as regras do próprio mangá, de quebrar esse paradigma e conseguir se sobressair e realmente se tornar algo muito mais além, que foi o que eu acredito que tenha acontecido com o Rocks de Shebeck, que precisou da aliança do próprio Roger e o Garp para ser impedido e possivelmente morto já na própria batalha, ou pelo menos ser preso e depois morto, isso a gente não sabe. Então vamos falar disso tudo e teorizar sobre o Rocks de Shebeck mais pro final do vídeo, galera. Primeira coisa, quando a gente fala de título, o primeiro personagem que vem na nossa mente é o próprio Barba Branca, que tinha o título de homem mais forte do mundo. A princípio, o que eu pensava é que ele tinha detido esse título depois da morte do Roger e do desaparecimento do Shiki, porque dessa forma ele teria o caminho livre. Ele teria todo o espaço do mundo para dominar o mundo da forma como ele quisesse, dominar o novo mundo da forma como ele quisesse. Então, mesmo que ele estivesse em equilíbrio com esses outros personagens, ele teria sido o único que teria sobrado, então naturalmente ele ficaria em maior evidência e por isso ele teria detido o título de mais forte do mundo. Só que a gente tem a informação mais atualizada que veio do Databook Vivre Card, que diz que ele já tinha esse título desde antes da morte do Roger. E a gente para e pensa, caraca, mas como assim? Mas como assim ele era considerado o mais forte do mundo, mesmo na época do Roger, mesmo quando o Shiki estava na ativa, como isso pode ser possível? Então, o que eu acredito que seja a justificativa para ele deter esse título mesmo naquela época, talvez tenha sido por conta da própria Fruta do Terremoto.
porque a gente tem a descrição dessa fruta partindo do próprio Oda que ela seria a paramecia mais forte de todas e que não deixaria nada a desejar em relação às logias, que normalmente já tem uma capacidade de destruição muito grande, obviamente, na mão das pessoas certas, que conseguem explorar ao máximo esse potencial das frutas. Claro que a fruta ela não seria a única força do Barba Branca, óbvio que tem a força física do personagem, tem todos os 3 tipos de hakis, então o que seria a cereja do bolo, na verdade, seria a própria fruta do terremoto. Porque se a gente parar para pensar, mesmo que ele tenha a capacidade de destruir o mundo, como o próprio Sengoku diz dentro do mangá, quando o Barba Branca ele decide agir na Guerra de Marineford, mesmo que ele tenha essa capacidade, uma coisa é você ter a capacidade de destruir o ambiente à sua volta. Outra é necessariamente você ter a capacidade de derrotar o oponente à sua frente. Por exemplo, se ele decide rasgar o céu, ele vai causar um dano gigantesco ao mundo. As ilhas em volta vai causar altos maremotos, mas isso não se reflete necessariamente no quanto de dano que o oponente vai sofrer. Então eu acredito de fato que a cereja do bolo para ele ter esse título tenha sido a capacidade dele exercer o poder dessa fruta, dele realmente poder de fato destruir o mundo com um tanto de terremoto e maremoto que ele conseguiria causar. Outra citação importante é de que ele foi o único que lutou de igual para igual com o Roger, o que é irônico porque eu conferi a tradução da Viz Media, que é a editora que publica o mangá oficialmente nos Estados Unidos, e a tradução dele está levemente diferente, mas que dá um sentido completamente diferente. Que eles disseram o seguinte, que ele seria o único homem que lutou com o Roger e sobreviveu. O que a gente sabe que foi uma mentira, porque o próprio Garp já lutou com ele várias vezes e também tá vivo até hoje para contar a história. Mas mesmo se a gente considerar a tradução da Panini, que eu tô considerando aqui como a mais correta, que seria a primeira que eu falei, dele ser o único que lutou de igual para igual com o Roger, a gente ainda para pensar até que ponto isso seria verdade, porque a gente viu da boca do próprio Roger dentro do mangá que ele e o Garp quase se mataram dezenas de vezes. Isso eu acredito que seja uma forma do Oda mostrar pra gente que, olha, por mais que o Garp ele nunca tenha conseguido capturar de fato o Roger, os dois terem quase se matado dezenas de vezes é um sinal minimamente de equilíbrio. Aí, um equilíbrio de força. Talvez não fosse exatamente pareado, talvez não fosse milimetricamente igual, mas vagamente ali um sinal de equilíbrio. Então, e aí? Seria uma forma do Oda ele adaptar, assim como várias adaptações que ele faz ao longo do mangá, né, com o próprio Haki do Armamento, personagens que ele decide aproveitar novamente, seria essa uma forma de adaptar as escalas de poder dentro do mangá? Será que a princípio, realmente só quem deveria lutar de igual para igual com o Roger seria o Barba Branca e depois o Oda ele decidiu inserir um pouco mais o Garp nessa história toda e decidir colocar o Garp também como um cara que estaria à frente, né, dessa batalha toda que foi durante a Era dos Piratas, antes da Era dos Piratas, né, durante a Era do Roger contra o próprio Roger? Então é uma forma talvez de adaptar, e eu acho que nessas horas a gente tem que priorizar essas informações mais atualizadas de dentro do mangá e não necessariamente considerar logo de cara uma contradição. Claro que a gente tem que considerar também quem disse essa frase. É sempre importante a gente colocar as citações em perspectiva, e a gente sabe que quem falou isso, que quem deu essa citação foi o próprio Bug. Apesar dele não ter a princípio uma função naquele momento de ser um personagem que vai confundir o leitor, isso é algo muito importante porque tem personagem que o Oda ele usa, os autores eles usam no geral para passar de fato informações, mas pode ser que em outros casos o personagem ele só esteja lá para dar a opinião dele, a visão, o ponto de vista dele. Nesse caso, dá para considerar um pouco dos dois ali, dá para encaixar um pouco dos dois, porque por mais que as batalhas do Roger contra o Barba Branca fossem muito menos frequentes do que as batalhas dele com o Garp, então seria muito difícil o Bug, por mais que tenha sido um aprendiz no bando do Roger, não ter visto nenhum confronto do Garp contra o Roger. A gente sabe pelo menos que ele viu o confronto do Roger com o Barba Branca, lá no flashback do Oden. Isso a gente sabe que ele viu, e ele também estava presente na batalha de Edward contra o Shiki. Só que nesse caso talvez não tenha sido uma luta de igual para igual, porque a luta ela nem teve um final definitivo. A luta foi basicamente interrompida, então a gente não sabe até que ponto ela aconteceu. Outro personagem da Antiga Era, que a gente também tem que dar um destaque muito grande,
é o próprio Shiki, que a gente tem duas citações sobre o nível de força dele que também são muito importantes. A primeira, do databook Blue Deep, que cita ele como estando em pé de igualdade com o Rei dos Piratas. E outra fonte de informação importantíssima é de uma página promocional para o filme 10 Strong World, na edição de 2009 da Weekly Shonen Jump, que cita o Shiki da seguinte forma, como um lendário pirata que se igualava ao Gold Roger e ao Barba Branca, o que de fato coloca todos esses três personagens ali de forma muito pareada. Quizá o próprio Garp e o Sengoku também entrassem nessa jogada toda, mas como é sempre evidenciados os piratas nessa história toda, os marinheiros eles estão lá meio que para fazer frente a eles, né? Então esses seriam os grandes nomes daquela era. E mesmo que o Barba Branca ele tivesse o título desde aquela época, dá pra gente explicar isso, dá pra gente compreender isso de uma forma que não entre em contradição. O próprio Roger, mesmo ele tendo se tornado Rei dos Piratas, ele nunca foi colocado acima desses outros personagens. Isso é o mais curioso da gente entender. Mas aí a gente entra em alguns dos personagens da nova era. O primeiro deles é Kaido. O Kaido, ele detém o título de criatura mais forte viva. E outra coisa que é dita também sobre ele, outra citação que é dita na apresentação, na introdução do personagem, é de que é bem comum as pessoas dizerem que no X1 o Kaido vence. Só que desde quando os personagens eles dizem isso? Desde quando o personagem ele detém esse título? Isso é algo importante da gente analisar também, porque desde o flashback 20 anos atrás, na morte do Oden, quando ele enfrentou o próprio Oden, tem uma citação de um dos personagens, né, de um random qualquer, que ele chama o próprio Kaido de invencível. Então parece que desde aquela época ele já tinha muito dessa fama de invencível, imbatível no X1 e criatura mais forte do mundo. Talvez não fosse totalmente oficializado assim, talvez não fosse algo tão discorrido, enfim, pelo mundo, né, tão disseminado assim pelo mundo, mas pelo menos ele já era reconhecido ali desde aquela época dessa forma. E isso quer dizer que muito provavelmente o título que o Kaido detinha existia no mesmo tempo em que o Barba Branca detinha o título de homem mais forte do mundo. Como, novamente, essas duas informações podem coexistir no mangá e na mesma época, porque seria muito fácil dizer que o título dele foi depois da morte do Barba Branca, ou algo do tipo, ou depois que perceberam que o Barba Branca não estava mais no auge, algo do tipo assim. Mas mesmo assim, as duas informações, os dois títulos, eles tentam coexistir na mesma época. Como a gente pode explicar isso? Eu pelo menos tento ver da seguinte forma: assumindo de fato que ele seja chamado e que seja a criatura mais forte do mundo mesmo, se eu fosse dar uma explicação e diferenciar e tentar diferenciar esses dois títulos, eu diria que fisicamente o Kaido ele até poderia ser o mais forte. De fato, até quiçá mais forte que o Barba Branca fisicamente. Só que quem detinha o poder de fato de destruir o mundo numa escala inimaginável que nem o próprio Kaido conseguisse se equiparar, esse personagem era o Barba Branca. Então daria para diferenciar dessa forma, o Barba Branca como sendo mais poderoso e o Kaido ele sendo de fato fisicamente o mais forte. Claro que dá pra gente questionar sempre esses títulos de mais forte, como por exemplo quando é falado em Punk Hazard sobre o título de mais forte, de criatura mais forte sobre o Kaido, a Nami se pergunta, pô, então ele não é nem um ser humano? Ou seja, não incluiriam seres humanos nesse conceito de criatura dentro do mangá de One Piece? A gente fica, então por isso que o Barba Branca ele tinha o título também, né? Tá explicado, o Kaido ele não é considerado humano, a Big Mom chama ele de coisa, então ele não seria considerado humano e dessa forma o título poderia coexistir, o título dele não envolveria seres humanos. Dá pra gente dar vários migués nisso aí. Dá pra gente dizer que o título dele, a fama dele, era unicamente entre os fanboys, os minions que trabalham e que serviam o próprio Kaido. É muita coisa que a gente pode divagar aqui, mas eu não vou nem entrar tanto assim em detalhes. Eu só queria realmente fazer uma última observação, que é: por mais que várias vezes a gente tenha, novamente, o que eu falei no começo desse vídeo, alguns desses personagens detendo o título de mais forte, nem assim eu acho que isso é algo tão significativo num X1, por exemplo, porque a gente viu o próprio Kaido basicamente equiparado em batalha com a Big Mom. Claro que os personagens eles não usaram todos os seus recursos, a Big Mom usou a espada dela, o Kaido usou a clava, ele não se transformou, ela não usou os outros homes, então dá pra gente considerar que talvez, se todos os dois lutassem com tudo, poderia haver uma diferença, mas olha a forma como o Oda ele tentou passar aquilo pra gente, com um pouco que ele mostrou,
como ambos os personagens eles estavam equilibrados. É isso que eu quero dizer. Só que aí chegamos no ponto que eu queria chegar. O Roxy Shebeck, ele é citado pelo Sengoku da seguinte forma, que o Shebeck ele pode ter sido o primeiro e mais poderoso inimigo do Roger. Quando eu vi essa tradução da primeira vez, eu pensei assim, será que não é alguma tradução errada? Pode ser que signifique o maior inimigo num conceito mais abrangente, no sentido de oposição, já que, por exemplo, o Barba Branca ele não queria o título de Rei dos Piratas, na verdade nem existia esse título, né? Mas ele não competia da mesma forma que o Roger, então não seria diretamente um opositor ao Roger nesse sentido, né? O Shiki, enfim, queria fazer a dominância dele do mundo, mas era de forma genérica. Já o Shebeck, ele queria de fato ser o rei do mundo. Muito provavelmente ele queria sentar no trono vazio. Muito provavelmente ele tinha conhecimento sobre a existência de Ymir. Então, pelo que o personagem representava, talvez isso colocasse o Roger numa posição absolutamente contrária e não de uma forma amigável como era com Barba Branca, porque eles lutavam um tempo lá e depois sentavam para conversar como se fosse nada. Só que não, é de fato citado como o mais poderoso. Só que ainda assim, o Sengoku ele não crava essa informação ao certo. Ele diz pode ter sido. Então ele não afirma e óbvio que isso deixa no ar se seria só uma forma de mais uma vez dar um hypezinho no personagem, um hypezinho a mais no personagem, ou se seria de fato, objetivamente mais poderoso que o próprio Barba Branca, o próprio Shiki ou qualquer outro personagem que o Roger tenha enfrentado. Isso aí a gente vai agora começar a divagar. Como dentro do mangá o personagem ele poderia alcançar um nível maior do que o que a gente está acostumado a ver de forma equilibrada. Talvez essa citação fosse se referindo também ao próprio bando do Shebeck, já que ele tinha o bando mais poderoso daquela época. Então, muito provavelmente isso foi considerado nessa conta do Sengoku aí. Mas mesmo assim, mesmo se a gente descartar isso, dá ainda assim para o personagem ter alcançado um nível que precisasse de mais gente para conseguir derrotar ele. O que eu acredito, finalmente, é que ele tivesse a fruta da sombra que o próprio Moria tem hoje. A gente sabe que o Moria ele tem a possibilidade de extrair as sombras das pessoas e colocar nele próprio ou em outra pessoa, em uma terceira pessoa. A gente viu o quão mais forte o Luffy ficou na forma do Nightmare Luffy. E ainda é até debatível se essa forma ainda não seria mais forte que o próprio Gear 4 que a gente conhece hoje. E isso que ele ingeriu 100 sombras. O Moria, que ingeriu 1000 sombras, ficou num nível muito absurdo. Eu não preciso nem lembrar novamente essa página clássica aqui dele rachando a própria ilha dele ao meio. Agora eu faço a seguinte pergunta. E se o próprio Shebeck ele não tinha essa fruta? E ele, conforme ia adquirindo novos membros para o bando dele, não pegava as sombras desses personagens da Big Mom, do Kaido, do Barba Branca, do Shiki e colocava nele próprio para se fortalecer. E dessa forma, fazendo com que os personagens que gostariam de fugir daquele bando, porque a gente sabe que era um bando extremamente problemático, que o pessoal vivia se matando, isso impediria que eles fugissem, porque eles não teriam como sobreviver à luz do sol. Eles teriam que lutar somente ou sair somente durante a noite. Mas isso faria com que o personagem, o Shebeck em si, alcançasse um nível jamais visto antes dentro do mangá. Ele de fato explodiria por completo as escalas de poder de dentro desse mangá, porque a gente não está considerando aqui um personagem do nível natural de força como Moria. A gente está já considerando um personagem que fisicamente já teria um nível ali pareado com os outros top tiers. Então ele, com essas sombras, conseguiria extrapolar ainda mais, multiplicar não sei quantas vezes o nível de força que ele tinha. E eu particularmente fico muito intrigado como de fato essa luta aconteceu. Se de fato foram só o Roger e o Garp contra o Shebeck e o resto do bando, ou será que o bando do Shebeck ele realmente chegou a lutar, ou se ele chegou a lutar, se o resto do bando chegou a lutar, se eles realmente lutaram com tudo, ou será que eles até ajudaram na derrota do Shebeck com alguma traição, já que eles queriam se ver livres daquele capitão, que eles queriam se ver livres daquele bando e seguir vida própria? Será que o Sengoku, que pareceu ter sido uma testemunha ocular daquele evento, não lutou também? Ficou só olhando o Roger e o Garp se matando para conseguir derrotar o Shebeck e possivelmente o resto do bando também? O Rayleigh também não teria um destaque nessa luta? Isso tudo é uma incógnita que a gente não tem de fato
como saber. E só uma última observação de outro personagem que eu acho que também pode chegar a extrapolar esse nível de força é o próprio Im. Esse personagem, se ele estiver vivo de fato desde o século perdido, é algo que a gente não pode desconsiderar. Seriam séculos de experiência, não necessariamente em batalha, porque ele obviamente não lutou todos esses séculos da vida dele, mas mesmo assim seria de fato uma experiência interessante que ele teria adquirido ao longo desses séculos. É difícil até, só fazendo um pequeno parênteses aqui, é difícil até a gente falar de experiência de batalha em One Piece, porque normalmente os personagens eles só trocam porrada aleatória. Não tem muito isso de experiência, os personagens eles só vão medir força mesmo, trocando porrada aleatória. Então, na prática, isso talvez não seja tão significativo assim. Mas mesmo assim, eu ainda tenho esperança que isso seja verdade. E eu, mais do que isso, tenho muita esperança de que o próprio Barba Negra, junto do Luffy, eles tenham que se aliar para conseguir derrotar o próprio Im. Claro que eles não necessariamente dariam as mãos para lutar junto contra o Im, mas eles cada um lutariam por conta própria ali para eles tentarem os dois como uma forma mais de competição entre um e outro para ver quem consegue derrotar Im. E assim, dessa forma, na prática, os dois estariam juntos lutando contra ele ou ela. Mas é isso, galera. Eu queria ter trazido esse vídeo de discussão / teoria aqui pra vocês. Já tinha pelo menos uma semana, mas finalmente consegui gravar. E na verdade essa é a segunda vez que eu gravei, porque metade desse vídeo, um terço na verdade, um terço desse vídeo eu tinha gravado, só que eu esqueci de ligar o microfone. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal para acompanhar sempre vídeos de One Piece aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vão estar aparecendo 2 vídeos de One Piece aí na tela para você continuar assistindo, beleza? Até a próxima, tchau! Olha, galera, vou falar aqui com vocês o porquê que eu não quis falar no início do vídeo sobre o poder ali do Garp, do Gold Roger, do Barba Branca, e não quis comentar quem seria o possível top 1 dele aqui, por causa que esse vídeo está sendo gravado antes da minha tier list sair, e bem antes da minha tier list sair. E agora, vendo que eles falaram que o top 1 vai ser o Rox Zebek, eu acredito que se eu postar esse vídeo, vocês vão saber que o meu top 1 é ele já na minha tier list, então eu vou ter que deixar esse vídeo para sair depois da minha tier list sair. Então vou comentar aqui, não muito sobre a minha tier list, porque não tem necessidade, mas eu já imaginava que seria o Rox Zebek. Como eu decidi postar o vídeo agora só quando depois sair a minha tier list, não vai ter problema então comentar sobre isso. Acho bem interessante aí a imagem dele sobre esse negócio das sombras, mas eu acho que ainda assim não seria o suficiente pra... Eu acho que não seria o ponto em si, porque, por exemplo, de certo modo esses caras que já eram muito poderosos, como o Barba Branca e o Kaido, aceitaram ser da equipe do Rox, então, e ele era o chefe da equipe, né? Ele era como que se fala? É o chefe, né, da tripulação, não sei como que se fala agora, me fugiu da cabeça. Mas ele era o líder ali da tripulação, então isso já prova naturalmente pra mim que o Rox já devia ser mais poderoso que eles, porque se não for, pode ser que não seja, é claro, né? Como ainda não foi comprovado 100% o que realmente acontecia por trás ali, ou que se não tem algum porém que possa fazer algo mudar, acredita-se que isso já seja motivo suficiente para ele ser considerado o mais poderoso, até porque, como eu já disse, ele é o líder da tripulação. E a gente sabe que, ao que parece, o líder da tripulação sempre é mais poderoso que os seus subordinados, né? Foi pelo menos o que deu a aparecer aí em One Piece até hoje, até onde eu sei, na maioria das tripulações. E isso não serve só para as tripulações, serve também para a marinha. Os caras que são cargos maiores tendem a ser ou já foram mais poderosos do que os cargos inferiores. Então acho que essa teoria dele aí das sombras não faria tanto sentido, porque o poder parece que aumenta demais com essas sombras. E com esse aumento todo de poder, ele teria que ser muito mais poderoso, a ponto de derrotar eles com certa facilidade. Eu posso até chutar em dizer isso. Então eu acredito que não seja... Claro, a gente ainda tem dúvida de como a luta foi realmente, pode ter tido mais gente aí nessa luta e tudo mais, mas eu ainda não acredito que esse seja o motivo. Bom, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, e até a próxima. Falou!